episódio de 1 hora de hoje, vou mostrar as lutas de animais mais incríveis e espetaculares que foram filmadas, resgates das garras de predadores no último momento, ataques de primatas malucos, confrontos entre os inimigos mais durões da África, batalhas dos maiores herbívoros, assim como grandes moluscos. Tudo isso está esperando por você em nossa compilação. Vamos descobrir qual criatura é o verdadeiro rei e ameaça do mundo animal. Vamos nessa! Onça atacando crocodilo. Essa bela onça se transforma em um verdadeiro monstro aquático quando decide atacar um crocodilo nadando pacificamente no rio. Ela pula no rio e agarra sua presa. O grande felino fez isso tão bem que o crocodilo não pôde fazer nada para se defender. E essa onça decidiu atacar um oponente mais sério. Escolheu um jacaré como oponente. Mas o jacaré não era tão fácil. Embora esse réptil em particular fosse pequeno, ele conseguiu fazer um truque muito legal. Assim que a onça tentou atacar o jacaré, ele reagiu instantaneamente. Agarrou o grande felino com suas poderosas mandíbulas e o jogou no lago como um brinquedo. O predador manchado fugiu aterrorizado de um oponente tão formidável. Como você viu, a luta entre a onça e o jacaré aconteceu perto da água. Os animais em geral costumam resolver seu relacionamento perto de lugares assim. E para os predadores aquáticos, um charco é o lugar perfeito para emboscá-los. Veja você mesmo. O antílope em Babala foi saciar sua sede. A água parecia calma, mas um crocodilo furioso já estava escondido nela. O réptil saltou, mas o antílope habilmente se esquivou no último momento. Embora se esquivou seja um eufemismo, ele literalmente voou de dentro da água como uma bala. Talvez o crocodilo tenha tido azar. Talvez ele precisasse de outra tentativa. Dessa vez ele foi visitado por um javali. E esse javali africano está matando sua sede silenciosamente quando de repente é atacado por um réptil. Apesar de seu grande peso, o javali saltou e removeu seus membros sob os dentes do crocodilo e depois fugiu. Parece que esse foi o mesmo crocodilo que estragou a caça ao antílope. Aparentemente deveria receber o título de caçador mais azarado da África. Mas em geral, os crocodilos são caçadores muito difíceis. Se eles pegarem suas presas, será muito difícil para a presa escapar. Vamos ver como esse antílope faz isso. Os turistas viram um crocodilo arrastando um jovem antílope para debaixo d'água e ligaram a câmera. Aparentemente, o aperto estava firme. O antílope tentou se libertar, mas falhou. A luta entre os animais durou cerca de 2 minutos. O animal de casco fendido lutou desesperadamente pela vida e finalmente se libertou das mandíbulas do crocodilo no último instante. Ele pôde ir lamber suas feridas e comemorar a vitória. Mas todos os planos do antílope foram frustrados pelo leopardo, que rapidamente neutralizou o pobre coitado. Moedor de carne. Apenas um crocodilo já é uma coisa muito perigosa. Mas e todo um grupo desses répteis? É exatamente o que vemos aqui. Esses macacos entraram em um moedor de carne de verdade, entrando na lagoa com os monstros dentuços. E podemos ver que alguns dos macacos pulam na lagoa de propósito para encontrar a morte. Mas eles não se importam. É como se eles estivessem provocando os répteis. E eles sempre conseguem se afastar deles no último momento. Leopardo e antílope. Há um impala pastando debaixo de uma árvore. À primeira vista não há nada de incomum. Mas há uma coisa. Há um leopardo escondido na árvore. Você não pode vê-lo ainda por causa dos galhos exuberantes. E agora vemos o salto do gato. O impala praticamente não teve chance. E agora está à mercê do predador. A tragédia da situação é agravada pelos babuínos, que começam a pular como se quisessem interferir. Aqui é uma situação semelhante. Que salto gracioso do leopardo. A presa já está em seus dentes. E aqui vem o ataque maluco aos impalas logo no chão. O predador chegou o mais perto possível dos animais inofensivos. Correu e executou seu plano. Os leopardos, é claro, são predadores durões, mas ainda estão longe dos leões. Pelo menos é o que muitos pensam. Acredita-se que os leões são caçadores perfeitos. Eles são chamados de reis da selva por um motivo. No entanto, mesmo esses caçadores têm seus dias ruins. Essa filmagem mostra uma leoa caçando um antílope. A criatura de casco fendido conseguiu escapar do predador, mas mais 2 grandes felinos a encontraram no caminho. O antílope surgiu com nada melhor do que pular sobre os predadores. E conseguiu. Ele fez isso muito bem, assim como nos filmes de Hollywood. E então o antílope pulou na água. As leoas que haviam aumentado em número não gostavam de entrar na água, então deram a volta. Foi tempo suficiente para o antílope escapar. E aí vem o macho. O rei da selva sabe que é o dono do território,
Por isso atravessa o rio com orgulho e calma. Embora o leão seja de fato o rei da selva, a água não é o seu elemento. Crocodilos perigosos reinam lá, e eles estão ansiosos para pegar qualquer um. Mas o leão não é tão simples assim. Assim que o crocodilo tenta atacá-lo e mordê-lo, o grande felino reage e evita o golpe. O crocodilo afugenta o leão, mas não consegue o almoço. Estrangulando. E aqui está a savana, o verdadeiro elemento do leão. Aqui os leões caçam muitos animais, incluindo as zebras, uma de suas iguarias favoritas. A rainha da selva ataca a zebra, derruba e começa a estrangular. Como regra, os leões matam suas presas precisamente por estrangulamento, e não por um golpe de pata ou uma mordida mortal. Parece que a zebra está prestes a morrer, mas no último momento ela encontra força e quebra o abraço. Em um momento, está completamente livre e escapa do predador, chutando-o algumas vezes no rosto com seus cascos poderosos. Hienas e antílopes. Muita gente pensa nas hienas como necrófagas, mas na verdade elas são capazes de se alimentar sozinhas. Quando o sol se põe, elas saem para caçar. Dessa vez, não é um bom momento para essa manada de gnus. Enquanto eles estão mexendo na grama, um clã de hienas já o cerca. Então as hienas escolhem os animais mais fracos e tentam não perdê-los de vista. E quando todos os preparativos são feitos, um clã de hienas irrompe no rebanho de mamíferos de casco fendido, causando comoção, sem esquecer de cortar as rotas de fuga. Quando o rebanho atinge a condição certa de caos, as hienas separam os mais fracos, os cercam e os atacam. Com isso, ninguém deve se distrair por nada. O clã é grande e todo mundo quer comer, então pode ficar com fome. Até agora toda a ação está ocorrendo em climas quentes. E as batalhas de inverno? Não podemos esquecer do urso polar. Afinal, é um dos maiores e mais perigosos predadores não apenas do Ártico, mas também de todo o planeta. Esses ursos caçam muitos animais, incluindo focas. Essa é apenas uma presa. O predador há muito procura uma foca solitária, descansando em um bloco de gelo. No clímax, o urso ataca o animal e parece que a foca acabou. Mas com maestria ela desliza do bloco de gelo e mergulha na água fria. O urso mergulha atrás dela e alguns segundos depois volta. Como você pode ver, a foca conseguiu nadar para bem longe. Ninja! Vamos voltar aos climas quentes para ver os ninjas. Não iremos ao Japão, porque também existem verdadeiros mestres ninjas entre os animais de Nova Jersey, nos Estados Unidos. Um falcão avistou um esquilo em uma árvore e decidiu atacá-lo. Mas o esquilo era incrivelmente ágil. Ele não apenas evitou o ataque, mas o fez da maneira mais eficaz possível. Era como se estivesse se exibindo de propósito para a câmera. Resgates de última hora são impressionantes, mas às vezes a presa não apenas ilude o predador, mas também revida. Vamos pegar, por exemplo, os elefantes. Esses gigantes aparentemente pacíficos são capazes de afugentar o rei da selva ou até mesmo todo um bando. Confrontos de elefantes com leões, crocodilos e hipopótamos estão mais adiante nesse episódio. Os elefantes africanos são considerados os principais gigantes da África e, ao mesmo tempo, alguns dos animais mais calmos e até gentis daquele continente. Mas esse é realmente o caso? É verdade que o elefante é um animal calmo e não agressivo? Como, por exemplo, ele se comporta quando encontra a rainha da selva? Veja você mesmo. Nessa filmagem feita por turistas no Zimbábue, vemos uma jovem leoa e seus filhotes descansando entre arbustos. A mãe acompanha os filhotes, e carros com turistas os seguem cautelosamente. Logo, a leoa, deixando seus filhotes para trás, desaparece nos arbustos, e alguns momentos depois, as pessoas ouvem o guincho de uma jovem elefanta. Eles descobriram que a predadora havia arranhado o focinho da elefanta. Parece que a leoa é uma caçadora nata, que deveria ser capaz de derrubar até mesmo um gigante como um elefante. Mas ainda assim, as forças são desiguais. É melhor que os leões nunca mexam com elefantes sozinhos, porque é simplesmente inútil. No final, a leoa só machucou um pouco a elefanta, mas não causou muito dano. Ela não conseguiu comida para seus filhotes e os levou para mais longe. Para um lugar onde ela poderia ter mais sorte. Ok, uma leoa não fará nada com um elefante, mas e quanto a vários leões ao mesmo tempo? Ou melhor, um bando inteiro? Um bando de leões certamente mataria um elefante, não? Vamos dar uma olhada. Felizmente, temos algumas filmagens feitas há alguns anos na Zâmbia. O cinegrafista conseguiu filmar 14 leoas famintas perseguindo um jovem elefante que havia se afastado do rebanho, cercando e atacando.
As forças não são iguais. As leoas literalmente zombam dele e até pulam sobre ele. Mas enquanto ele fica de pé, ele não corre perigo. Esses animais têm a pele muito dura, que chega a 4 centímetros de espessura. Embora seja sensível a vários danos, os grandes felinos são incapazes de penetrar nessa armadura, apenas com suas garras e dentes. Ainda assim, a vantagem numérica tem seu efeito sobre o gigante. O elefante está gradualmente perdendo força, então toma uma grande decisão. Corre para a água diretamente com uma das leoas nas costas e a joga fora. Quando as leoas começam a persegui-lo na água, ele se vira e começa a persegui-las. Vitória para o elefante. Ele percebeu que seria muito mais fácil vencê-los lá, porque os leões não gostam muito de água. E mais uma vez provou que é melhor para os grandes felinos não mexer com elefantes.